2025 já está chegando e talvez nós tenhamos pouco tempo para aproveitar ainda criptomoedas com preços interessantes antes de uma possível grande explosão, antes de fato da chegada da alt-season, o momento onde as criptomoedas vão ganhar muita força e valorizar ainda mais. Se você está pensando em entrar nesse mercado ou se você está querendo aportar ainda mais, confira essas informações comigo e eu vou passar claro nesse vídeo aqui 15 oportunidades, de 10 a 15 criptomoedas que eu estou olhando nesse momento que você pode enxergar como potencial também. Lembrando, isso aqui não é indicação de investimentos, não é uma lista de compras. Assista o vídeo, observe as criptomoedas e vá estudá-la antes de fazer qualquer investimento. No momento que eu estou gravando esse vídeo é 21 de dezembro e nós temos aqui mais ou menos um mês, um pouco menos de um mês, para o Trump assumir de fato o governo dos Estados Unidos. E ele confirma a intenção de criar a reserva estratégica do Bitcoin. É isso que já fez, inclusive o Bitcoin bateu os seus 100 mil dólares, por exemplo. Eu fiz um vídeo esses dias no canal ontem e foi esse vídeo aqui justamente mostrando o porquê que muitas vezes você é manipulado com notícias que dão a entender coisas que na verdade não são reais. Infelizmente poucas pessoas assistiram esse vídeo, um vídeo mais conceitual. Eu vou deixar ele na descrição para você entender por que, por exemplo, a declaração do presidente do Fed falando que o Federal Reserve não pode ter bitcoins. Então, possivelmente, as notícias que saíram é que essa reserva criada pelos Estados Unidos estaria cancelada. Quando, na verdade, quem é responsável pela reserva de, por exemplo, ouro e possivelmente do Bitcoin nos Estados Unidos é o próprio Tesouro dos Estados Unidos. O fato é, Trump está com um plano de tornar os Estados Unidos não só ter uma reserva de Bitcoins, mas ele já declarou que ele quer que os Estados Unidos seja o polo das criptomoedas. Estamos falando aqui da maior economia do mundo, ajustando as regulamentações que precisam ser feitas, ajustando as questões regulatórias que precisam sim ser feitas e se tornando possivelmente um polo para as criptomoedas. E a gente está falando aqui de um potencial inimaginável, por exemplo. Os ETFs já estão com muita força nos Estados Unidos. Após isso se confirmar de fato, a gente vai ter muitas mudanças para o cenário positivo. Uma delas já aconteceu, que é esse cara aqui chamado Paul Atkins, que vai ser o novo presidente da SEC. A SEC foi o maior carrasco do mercado cripto durante todos esses anos, esses últimos anos, por exemplo. E agora o Trump, como ele prometeu, ele vai colocar aqui no cargo, que inclusive deve acontecer já no dia 20 também, tá? Porque o Gary Gensler vai se renunciar, essa é a previsão que aconteça. E esse cara assumindo, ele já trabalha no mercado cripto, ele é um entusiasta cripto há muito tempo, tá? Já falei sobre ele aqui no canal. As questões para o mercado cripto, especialmente nos Estados Unidos, vão se tornar cada vez melhores, tá? Esse cara, inclusive, como eu já mostrei em outros vídeos, ele estava trabalhando, ele era um conselheiro aqui de um projeto de RWA, de um projeto de tokenização de ativos do mundo real. Ele fazia parte ali. É um cara ligado a essa questão de tokenização e é um setor que, por exemplo, deve ganhar muita força. Então, vou começar mostrando aqui algumas criptomoedas desse setor, que para mim é o setor mais subvalorizado que nós temos hoje no mercado, porque existe um potencial, expectativas e estimativas que será um mercado de trilhões, tá? Porque RWA, ativos do mundo real, pode ser qualquer coisa basicamente em forma de tokenização. Com as regulações acontecendo, com um cara dentro da SEC entendendo já desse assunto e sendo entusiasta do ecossistema aqui, do setor de RWA, a gente pode ter grandes perspectivas. E apresento para vocês, caso não conheçam, já falei aqui no canal, a Mantra, que hoje é a principal blockchain voltada para isso. Eles criaram aqui uma blockchain específica para RWA, para atender às necessidades ali, porque você tokenizar ativos do mundo real precisa de demandas específicas e eles fazem justamente a entrada nesse mercado. Só tem 3,6 bilhões de valor de mercado a Mantra. É uma blockchain muito promissora. Já no último ano teve uma valorização de mais de 1.200% justamente por causa disso. Já está aí nos principais mercados, por exemplo, mas ainda acredito que possa crescer ainda mais sendo a principal moeda do ecossistema, a blockchain feita para isso. Temos outra blockchain aqui que é a Avalanche. Não é feita para isso, mas a Avalanche ela colocou um braço aqui no setor de RWA. Ela começou tendo investimentos para aceleração no ecossistema de RWA e está adaptando a sua blockchain para isso. Então, a Avalanche, que já é uma das principais blockchains do mercado, com mais escalabilidade, por exemplo, uma blockchain já testada, já
segura até onde a gente sabe. Entrando para o setor de RWA, ela surfa mais uma narrativa, sem falar que é uma das principais Layer 1 do mercado. Então, ainda vejo muito potencial para a Avalanche, apesar de já ter 15 bilhões de valor de mercado, é uma criptomoeda relativamente segura e ainda com potencial para crescimento. Também vale a pena citar a Ondo, que é uma plataforma, já é como se fosse um DEP para facilitar a tokenização. Ela está envolvida inclusive com a BlackRock, que é a maior gestora de fundos de ativos do mundo e criou o fundo de tokenização, por exemplo, está entrando também no setor de RWA. A Ondo vale a pena, tem um vídeo só sobre ela, então eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer mais o criptoativo. Outra narrativa que ainda vai vir com mais força provavelmente no mercado é a de inteligência artificial, e estamos falando também de um setor ainda muito barato. Temos aqui hoje o principal destaque de IA, a Virtual Protocol, que já se valorizou demais, já está esticada, se a gente olhar num médio prazo, nos últimos meses, mas ela tem 2,6 bilhões de valor de mercado. Ainda tem espaço para crescimento, dá para fazer 5 vezes aqui na minha concepção, ainda tranquilo. Ela está na narrativa de agentes de IA, que a gente sabe que está vindo com muita força. Então, eu ainda não desprezo a Virtual, eu fiz um aporte pequeno, estou esperando momentos de entrada, torço para que ela ainda corrija, porque ela deu uma esticada interessante, mas assim, chegando perto ali dos seus $2,10, eu devo fazer aportes na Virtual, porque acredito que nesses próximos meses, logo no início do ano, ela deve vir com uma grande valorização. A propósito, galera, se a gente olha aqui, por exemplo, no último ciclo, a gente termina o ano de 2020 ali com valorizações no mercado como um todo, tá? No próprio Bitcoin, especialmente, e começa já os 3 primeiros meses de 2021 muito forte. Caso isso se repita, e é o que eu acredito que deva acontecer, os 3 primeiros meses ainda serão cruciais para o mercado e para a gente entrar talvez definitivamente em uma out-season, que vai nos dar ainda muitas oportunidades, mas entrando antes, na minha concepção, é melhor. Até essa confirmação, um ponto importante, tá, galera? Por exemplo, a questão do Trump, o mercado já precificou isso também, mas ainda não temos a confirmação deste acontecimento, né? Não temos ainda a execução de fato de tudo que se espera. Imagina, por exemplo, a notícia confirmando essa reserva. A gente está apostando, o mercado está apostando na expectativa, está especulando nesse momento. Tendo essa confirmação, é claro que o cenário deve ainda ser mais positivo, apesar de o mercado já ter, de certa forma, precificado, ok? Outra criptomoeda de inteligência artificial, ela caiu um pouco no esquecimento, é essa aqui, a FET, ainda segue com a sigla de FET, né? Ela que teve a junção com a GIX e outras moedas ali para se tornar um ecossistema ainda maior, ingressou de maneira inteligente já nessa questão dos agentes de IA. Então, se você está pensando que a FET, por exemplo, parou no tempo em relação a isso, e a nova narrativa é agentes de IA e não só IA, agentes de IA é um subnicho, tá? O nicho seria a inteligência artificial. Eles estão surfando também esse subnicho. Com integrações aqui com o OpenAI, com a Meta, com a NVIDIA, é ainda o maior projeto de inteligência artificial que nós temos no mercado. Na minha concepção, ainda faz muito sentido, tá? Lembrando que temos aqui a junção de 3 projetos e ainda temos uma capitalização de mercado de 3 bilhões apenas, tá? Então, ainda tem espaço para crescimento, ainda é uma criptomoeda, na minha concepção, barata, que pode chegar aí aos seus 7, 8 dólares, por exemplo. Agora, falando em uma gema, que eu já citei algumas vezes aqui no canal, galera, vocês conhecem, por exemplo, a Render, né? Que também ingressa na inteligência artificial por causa dos seus processamentos, das suas GPUs ali. A inteligência artificial precisa de processamento para executar, para renderizar, por exemplo. E temos aqui um projeto que, na minha concepção, tem alguns critérios melhores do que a própria Render e ainda é muito mais barato, que é o Aetir. Só tem 400 milhões de valor de mercado. Por exemplo, ele é 10 vezes mais barato do que a Render. Chegando ao patamar hoje da Render, não estamos falando de um topo de mercado, ela faria aqui, por exemplo, 10 vezes de multiplicação, faria o famoso 1000%. Ponto de destaque negativo, fornecimento e circulação. Tem muita emissão de tokens ainda que pode frear um pouco a valorização do criptoativo, caso ainda assim tenha injeção de market cap, de valor alocado aqui, que é o que eu espero que aconteça. Mas estudem aí, tem um vídeo aqui no canal recente para vocês entenderem a fundo esse criptoativo. Vamos de uma moeda muito nova e barata ainda para a Ethereum, tá? Galera, eu tenho que falar da Ethereum aqui no canal porque é para mim hoje um alinhamento muito interessante de ainda segurança, uma relativa segurança, estamos no mercado cripto, nada é completamente seguro, e ainda um potencial de valorização. Eu acredito em, por exemplo, fazer 2 vezes aqui com a Ethereum.
Pô, mas só 2 vezes? A gente está falando aqui de um mercado de muito menos risco. Talvez isso aqui está na carteira para fazer parte de uma estratégia e dar mais solidez. É só você observar. O mercado corrigiu antes de ontem, teve uma queda. Meu amigo, as moedas de menor market cap, que todo mundo ama, por exemplo, eu gosto também, elas corrigem muito mais, 30%, às vezes 40%. A Ethereum corrigiu ali seus 12%, 15%. Então você tem mais solidez aqui no criptoativo. Ela, inclusive, que trouxe uma robustez ainda maior para o seu protocolo. Então a gente tem tudo que possa imaginar no DeFi acontecendo aqui na Ethereum, e ainda ela nem sequer chegou no seu topo do ciclo anterior, tá? E eu acredito sim que a gente vai passar esses 4.890 dólares aí do último ciclo. É muito factível, é um dos poucos criptoativos que melhoraram do último ciclo para cá. É só você ver tudo que aconteceu com a Ethereum, houve melhorias, e ainda assim ela não conseguiu passar o seu ETH, tá descontado. A hora que estiver valorizando, a hora que tiver 5 mil dólares isso aqui, aí todo mundo vai estar querendo investir e aí vai estar comprando já um preço muito mais caro. O Ethereum, já falei aqui várias vezes no canal, ela abaixo de 3 mil dólares, na minha opinião, é compra. Lembrando, isso aqui não é indicação de investimentos, é só o que eu penso, mas ainda em 3.300, 3.500, vale muito a pena por esses aspectos que eu mencionei aqui para vocês. Que é uma blockchain mais barata e com potencial também é a Sui, tá? A Sui, ela já expliquei algumas vezes aqui, faz parte ali de um projeto que iniciou-se no Facebook Meta. É hoje uma das principais blockchains do mercado, 13 milhões de valor de mercado, ainda dá para crescer 8 a 7 vezes, 5 vezes numa projeção ainda mais pés no chão, e é uma criptomoeda que já vem crescendo demais, já vem com valorizações impressionantes de 500% no último ano. Eu acompanho esse ativo desde o seu nascimento, teve vídeo falando sobre ela aqui antes mesmo dela ser lançada ao mercado, e as minhas expectativas são positivas sim, apesar de hoje ela já se encontrar em um topo. Mas é uma moeda nova, ciclo novo, é claro que ela vai estar ali em um topo de mercado, porque a gente não tem um histórico para trás muito grande do criptoativo. O maior protocolo de liquidez do mundo, a Aave, também vem crescendo demais. 4 bilhões de valor de mercado, ainda tem espaço para crescimento. Você pode pensar, pô, Matheus, mas só moeda de bilhões aqui? Eu estou buscando oportunidades que são relativamente mais seguras. Se o mercado tiver um dump aí, tiver uma queda daqui para frente, eu vou estar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Posso me arriscar nas gemas, naquelas moedas ainda mais baratas? Sim, e vai ter vídeos aqui no canal, como já teve se você pesquisar. Tem vídeos até sobre meme coins, por exemplo, que são oportunidades, só que muito mais arriscadas. A proposta desse vídeo é tentar trazer um equilíbrio melhor ali, com moedas com potencial ainda de valorização, mas que tem uma certa solidez no mercado. A Aave, o principal protocolo de liquidez aqui que a gente tem no mercado, vem se estruturando e crescendo demais. Eu sugiro que vocês estudem mais esse criptoativo. Ainda estou devendo um vídeo só sobre ele aqui no canal. Um mercado também esquecido é o mercado de fan tokens, onde, por exemplo, a Sócio.com criou aqui vários tokens para os principais clubes do mercado, e não só para clubes, tem para o UFC também, por exemplo. Sócio.com, que é patrocinador aqui do canal, tá patrocinando esse vídeo, e eu vou deixar aqui uma lista de ativos que você pode também olhar. Olha só, tem vários criptoativos do Barcelona, do Manchester City, cada um com benefícios diferentes, do Milan. Os principais clubes estão aqui dentro, tá? Tudo incubado na blockchain da Chilis, que também é uma blockchain interessante para você ficar de olho. Eles realmente atenderam uma demanda específica do mercado, olharam para essa questão aqui. Então, por exemplo, além de especular possíveis valorizações do criptoativo, os torcedores aqui obtêm benefícios exclusivos, tá? Seja, por exemplo, encontro com jogadores, seja, por exemplo, você ir no estádio tirar uma foto com as taças do seu time. É realmente um mercado diferente aqui, onde você tem o token ali, mas esse token tem uma utilidade real, que envolve ali a paixão dos torcedores. É um setor que eu gosto de olhar. Tem o token também do meu time do Santos. Tem os principais destaques aqui, como o token do PSG, vem tendo uma valorização interessante no último mês, e o token do Manchester City. Vale a pena você conferir cada um tem uma especificidade aqui interessante. Vou deixar essa lista para vocês olharem aqui, vai ter o token do seu time aí. Palmeiras, Santos, Flamengo também, dá uma olhada, são tokens oficiais, tá, galera? Pendle, falei demais também, esse já mais barato também, né? 800 milhões de valor de mercado, não chega na casa do bi ali, pode fazer seus 7, 8 vezes, até 10 vezes, não é inimaginável aqui. E ela também, alguns a colocam na narrativa de RWA, que eu mostrei ali para vocês, mas ela é mais um protocolo de yield, que é uma narrativa interessante, tá? A Usual, por exemplo, chegou aí no mercado e está valorizando muito, tá aqui no ecossistema da Pendle. É um ativo que um ano atrás valorizou demais, aí todo mundo estava querendo saber, ela teve correções e parece que caiu um pouco no esquecimento. Eu considero o Pendle a 5 dólares ainda uma boa oportunidade. Tinha mencionado as meme coins,
Vou falar sobre uma meme coin barata aqui, de 500 milhões de valor de mercado, nem tão barata assim também, né? Mas ainda com muito potencial, que é a Turbo. Essa foi a primeira meme coin, se eu não me engano, a primeira, tá? Criada pelo ChatGPT naquela euforia da inteligência artificial, surfando o hype também de IA e de meme coins. Vocês viram aí o que aconteceu com meme coins. A gente falava sobre meme coin aqui no canal 3 anos atrás, desde o início do canal, na verdade. Cara, todo mundo falava mal de meme, né? Todo mundo, assim, uma boa parte, pelo menos, falava mal. Agora, inclusive, todo mundo, até canais grandes, estão citando memes. Por quê? Tá escancarado que tem oportunidades no mercado de meme. No final do dia, o que importa? Você tá pela tecnologia, você tá pelo conceito, pelo aspecto, às vezes, anarcocapitalista. Isso aí é 2% da população. O restante, 98%, tá para no final do dia ter lucro no mercado cripto. Então, se é através de uma moeda com a cara de sapo que vai me entregar isso, tá tudo bem. É isso que o mercado já interpretou e não tem volta, tá? Na minha concepção, pelo menos, nesses próximos meses não tem volta, as memes estão com tudo aí. E tem um vídeo também sobre a Turbo que eu vou deixar para vocês. Seguindo nessa pegada, Shiba Inu, tá? Uma meme ainda muito mais cara, só que também é outro. É o mesmo caso da Ethereum, assim. Mesmo caso não, é complicado colocar na mesma equação, né? Mas é um caso também de uma moeda que não chegou ao seu topo. Eu acredito que ela possa chegar ao seu topo e até lá tem pelo menos uns 150, 200% de valorização. A Shiba Inu sempre se mostra forte, principalmente em rallies de alta, quando a gente tem um mercado surfando ali. Nesse período, apesar dela ter uma alta lá em março, quando o Bitcoin bateu pela primeira vez $72 mil, ela teve uma valorização de 500% ali, por exemplo, e tá quietinha aqui, tá trabalhando, tá funcionando ali, tem seus protocolos ali. É uma meme que tem uma comunidade gigantesca e eu não desprezo a Shiba Inu, tá? Acredito que também tá subvalorizada, ainda dá tempo de olhar para esse criptoativo. Outra que tem muita força para ganhar, essa também, agora eu tô comprando briga aqui, né? Falei da Shiba, vou falar da XRP. Tem muita gente que odeia, tem muita gente que ama. Fato é que é uma criptomoeda diferenciada do mercado, tá? Porque ela é a partir de uma empresa, a Ripple. Ela iniciou-se ali, ela tem o foco principal de ser um sistema de pagamentos. E o fato é, qual foi o grande calo da XRP durante todo esse período? Justamente a SEC, com processos, as questões de regulação nos Estados Unidos. Como eu mostrei para vocês, tudo tende a ficar mais favorável em relação a isso nesse próximo ano, com o Paul Atkins assumindo o governo. Então, a perspectiva para a XRP se torna mais positiva. Ela lançou também uma stablecoin para atender o mercado institucional. O projeto se desenvolveu bastante e agora vai ter um caminho livre aí, sem estar preso a questões regulatórias. Ela teve uma explosão grande recente, mais de 258%, 300% em um mês ela chegou a bater. Eu ainda acho que dá para crescer, queira ou não, é a terceira maior cripto do mundo, tá? Essa aqui não vou dizer para vocês que vocês conseguem, né, fazer 10 vezes, tem muita gente que fala isso, mas na questão da XRP, o meu preço-alvo para ela é de 4 a 6 dólares, ou seja, de 100 a 200% aqui do preço atual por causa do seu market cap. Essa é só a minha projeção. Para fechar, essa criptomoeda eu falei muito sobre ela quando estava aqui a 5 a 6 dólares e comprei muito também. É uma das principais valorizações que eu tenho na minha carteira e aí que tal que eu digo para vocês. Pô, é uma moeda que muita gente vai olhar e vai falar, é cara. Assim como em 2023, ali no final, mesmo com todo o mercado embaixo, todo mundo fala, pô, mas a Chainlink já é cara. É cara nada. É outra que ainda não chegou ainda no seu topo de mercado, que é na casa ali dos seus 52 dólares, tá? Ela tá hoje a metade desse preço e a gente tá também com um projeto que se desenvolveu. Ela é um oráculo, traz informações aí do mundo real para as blockchains. Ela atua na maioria das blockchains. É um criptoativo que tem uma usabilidade muito interessante. E apesar de ter esticado bem, ter valorizado bem recentemente, nos 2 últimos anos aí com umas 4, 5 vezes de valorização, ela ainda pode crescer, pode superar o seu ATH e é o tipo de moeda que na minha concepção é mais sólido. O mercado está em queda, alguma coisa está dando ruim, eu estou tranquilo com as minhas links ali. Essa é a proposta que eu tenho para esse criptoativo e ela vem se valorizando ao longo dos meses. Não é do dia para a noite, é do longo dos meses, é assim que a gente olha para o mercado. Então tá aqui, galera. Acho que são 15 ou mais criptomoedas para você estudar. Comente aqui abaixo qual criptomoeda você tem dessas que eu mencionei. Alguma você deve ter ou não. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de cada um de vocês e te espero no próximo conteúdo.